governo do estado deve apresentar à Assembleia, nesta semana, o pacote de medidas para reduzir o déficit nas contas. Entre as medidas estão privatizações e aumento de impostos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com os deputados estaduais Thiago Simon, do PMDB, e Nelsinho Metalúrgico, do PT. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bives. Boa noite, deputado Thiago. Boa noite aos telespectadores. Deputado Nelsinho, boa noite aos amigos, todos. Muito bem. Não está fácil para ninguém, né? Agora, a gente tem que entender se a situação pode ou não melhorar a partir deste pacote. Inicialmente, né, cada um, obviamente, nesse debate vai defender a sua posição. Eu começo com o deputado Nelsinho. O que dá para esperar? O que pode vir a partir de agora com este pacote que deve ser anunciado? Bom, eu quero iniciar dizendo que há um entendimento geral, se não de todos, mas da grande maioria dos deputados na Assembleia, de que não devemos aprovar aumento de impostos. A população já paga, o trabalhador, o empresário já paga uma taxa tributária altíssima, e nós não devemos aprovar aumento de impostos. E nós temos nos manifestado, Bives, de maneira bem clara, de que esse é um caminho que o governador José Ivo Sartori resolveu trilhar, mas não é o único caminho. Hoje pela manhã, a bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com a bancada do PTB, do PCdoB, do PPL, nós apresentamos um conjunto de medidas que já poderiam ter sido tomadas pelo atual governo e que possibilitaria pagar em dia o salário dos servidores, possibilitaria manter os recursos aos municípios. Aliás, aqui faço um parênteses, os municípios estão começando a reduzir os serviços de atendimento à saúde por conta da falta de repasses, e que essas medidas elas deveriam ser priorizadas, né, ao invés de propor aumento de impostos ou a venda de patrimônio público, né? Então, é um caminho que o governador José Ivo Sartori resolveu trilhar, mas não é o único caminho. Nós estamos seguros de que, se o governo quiser, e nós hoje falamos isso ao governador, né, mandamos por escrito ao governador, se ele quiser, nós aprovamos, e inclusive, quem sabe, em rito sumário, né, um projeto que aumentasse a possibilidade de saques dos depósitos judiciais de 85% para 95%, e isso injetaria de imediato nas contas do Estado algo em torno de R$ 1 bilhão de reais. Sim. Isso possibilitaria pagar o salário pelo menos uns 4, 5 meses em dia dos nossos servidores, né? Nós propomos também que o governo coloque à venda os ativos tributários, né, oriundos do Fomentar, do Fundopem, né, as instituições privadas e o próprio Banrisul poderiam comprar esses ativos. Isso também injetaria, né, nos cofres do governo algo em torno de 800 milhões, quem sabe um bilhão de reais. Pensamos também que o governo pode recuperar e abrir, né, um espaço para que aqueles que são devedores de impostos ao governo do Estado pudessem renegociar as suas dívidas, como tinha, né, até o ano passado, em dia. Né, que isso pode também, né, resultar numa arrecadação de algo em torno, pela experiência passada, algo em torno de 300 milhões. Isso no curto prazo. Isso para mostrar que há caminho que se pode trilhar. Não acho que seja reduzindo o serviço público, agora mesmo, colocando os servidores do Estado do Rio Grande do Sul nesse sofrimento. Nossos servidores, os brigadianos, os professores, o quadro geral, recebem pouco, né, e agora tiveram seus salários fatiados, né? Isso causa uma comoção no Estado, junto aos nossos servidores. Há um desânimo com os trabalhadores, né? E isso vai causar enormes prejuízos, né, ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, e mesmo que o aumento de impostos no curto prazo pudesse ter algum resultado, aumentar ICMS, isso no médio e no longo prazo causa enorme prejuízo, porque vai haver uma retração
né, da economia do estado do Rio Grande do Sul e por consequência, né, a redução na arrecadação de impostos. Deputado Tiago, ainda em cima dessa questão, apenas o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, se manifestou oficialmente a respeito da questão dos impostos, do aumento. O deputado Nelsinho trouxe algumas alternativas. É isso que o governo pensa? Nós só temos essa alternativa de aumento ou dá para se discutir, né, situação, oposição, todos os gaúchos discutirem essa situação para achar um melhor caminho? Sem dúvida. Eu creio que não existe nada oficializado. A única coisa certa é que nenhuma medida isolada, mas sim um conjunto de medidas de curto, de médio, de longo prazo. O Rio Grande do Sul vive a maior crise financeira da sua história. É importante que as pessoas têm falado muito do déficit. É importante falar o porquê de o Estado ter chegado nesse nível de insolvência a ponto de não conseguir arcar com os compromissos básicos, com a folha. E isso precisa ser dito, ou seja, nós recebemos dados oficiais da Secretaria da Fazenda incontestados por nenhum agente político ou privado. O maior déficit da história do Rio Grande do Sul que o senhor Tarso Genro legou, não é, à sociedade gaúcha. Foram 7 bilhões e 100 milhões de reais. Esse foi o custo social, não é, que o governo passado, que o senhor Tarso, pela sua irresponsabilidade, ele legou a todos nós. 7 bilhões. O segundo déficit, depois dele, foi o do Olívio, com 1 bilhão e 700 milhões, depois o Rigoto com 1 bilhão e 500 milhões e a Ieda Cruzius com 800 milhões. Dados oficiais da Fazenda e refutados por todos os deputados que até agora nós dialogamos. Obviamente que reparar um estrago dessa monta requer um esforço gigantesco, não é? O governador Sartori foi eleito o melhor gestor fiscal de todo o Rio Grande do Sul. Ele pagava os melhores níveis salariais ao serviço público de Caxias do Sul de todo o estado. Ou seja, o Sartori era um ótimo gestor fiscal, sempre pagou os melhores salários, ele não desaprendeu a governar. Ele recebeu um estado desarranjado, desarrumado e agora vai ter que botar em ordem. Quando o deputado Nelsinho, a quem eu respeito muito pela atuação política e pelo trabalho que ele faz em prol de Canoas, ele fala, e não tem nada oficializado pelo governo, em aumento de impostos, eu fico pensando, mas não foi a Dilma que há pouco tempo aumentou a gasolina e a energia? Onde é que está a coerência do PT? Quando ele fala em retração da economia, mas não foi o governo do PT que pela irresponsabilidade, que pelo gasto público desenfreado, que pelo maior esquema de corrupção que o mundo inteiro já conheceu, pela quase destruição da Petrobras, não é, por um esquema de corrupção, por um cartel de empreiteiras que já entrou no BNDES, que já entrou no setor elétrico, levou o país a uma recessão, a uma das piores recessões da história. Nós temos mais de 1,5 milhão de desempregados. A Dilma, durante a campanha, acusava o Aécio que ele ia elevar os juros, levar o Brasil a uma recessão, cortar os direitos trabalhistas. Quem é que fez isso? Nós temos uma inflação de quase 10%. O imposto inflacionário, deputado Nelsinho, é o pior imposto que tem. A redução dos direitos trabalhistas, uma medida provisória que reduziu em 30% o salário dos trabalhadores da iniciativa privada. Quando é que o PT ia reduzir o trabalho dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores? O Brasil vive uma profunda recessão. Vários estados do nosso país atravessam graves dificuldades, não é? E o Rio Grande do Sul, infelizmente, não é diferente. Aliás, vive um agravante em função desse déficit que nós recebemos. E nós temos, sim, alternativas. A questão dos depósitos é uma alternativa que certamente vai ser utilizada, deputado Nelsinho. A venda dos créditos e das ações também está sendo cogitada pelo governo. Agora, o que o governo já se deu conta é que, nesse momento, os ativos eles estão desvalorizados. Se o governo vender ações, vender créditos fiscais, nesse momento, eles valem 60% do valor do equilíbrio de mercado. Entende? Então o governo pretende fazer isso, mas não vai torrar o patrimônio público. Ou seja, vai agir com responsabilidade.
Bom, antes da gente... Eu sei que o debate a respeito da situação do país e da situação do Estado é um debate que seria muito extenso e a gente tentar apontar culpados. Mas vamos tentar pensar para frente agora, nas alternativas para que a população do Rio Grande do Sul não sofra. Eu sei que o deputado Nelsinho quer rebater algumas... Mas de maneira muito, muito tranquila, Bives, o deputado... Só para a gente... Eu vou dar a réplica, né? Ou a tréplica para o deputado, enfim, mas só para a gente poder avançar nas alternativas. Eu só quero dizer que aqueles que nos acompanham agora, que as contas do ano 2014 do governo Tarso Genro acabaram de ser votadas no Tribunal de Contas do Estado e foram aprovadas, inclusive com o voto do conselheiro elogiando a aplicação dos recursos no ano de 2014. O governo Tarso Genro usou os precatórios, mas usou os precatórios para aumentar a qualidade do atendimento à saúde. Foi depósito judicial. Depósito judicial, né? Desculpe, perdão. Os depósitos judiciais, para garantir recursos para a saúde, para a educação. Por isso que nós vimos que não teve hospitais que fechou. A bancada do PMDB, eles ficam chateados porque foram aprovados, eles queriam que as contas do governador Tarso Genro não fossem aprovadas e ficaram chateados porque o conselheiro que deu esse voto era um ex-deputado do PMDB, né, que acompanhou que conhece a trajetória do Rio Grande do Sul, né, no investimento. E eu queria só registrar também, o PMDB, eles enchem a boca para criticar o PT na questão da corrupção. A presidenta Dilma não está sendo investigada em nenhum processo, em nenhuma investigação. Agora, o presidente Só da o Lula. Câmara, o presidente da Câmara, que é do PMDB, esse está sendo investigado. O presidente do Senado, que é do PMDB, está sendo investigado. O ministro de Minas e Energias, que agora está enrolado na questão também desse escândalo que estão chamando ali da energia nuclear, também é do PMDB. Então, eles são os erros de fazer esse tipo de crítica, mas não assumir que o partido deles também está no governo. Bom, e que ambos... inclusive, o vice-presidente é do PMDB. Ambos tiveram espaço para realizarem as suas críticas, seja em âmbito nacional ou estadual, mas avançando agora nessa questão do Rio Grande do Sul. O deputado Nelsinho falou sobre, por exemplo, ex-integrantes do PMDB. Vamos pensar nos integrantes hoje, PMDB, do PT, do PDT, do PP, todos eles que estão na Assembleia Legislativa. Como estão os grupos, situação e oposição? Como vocês analisam hoje para achar essa solução? Para, por exemplo, discutir esse pacote, esse possível aumento do ICMS. Como estão as bancadas? Estão unidas, estão coesas, estão divididas? Como vocês avaliam? Olha, pelas manifestações que se houve na tribuna e mesmo no plenário, nos corredores da Assembleia, não existe clima para o governador encaminhar projeto de aumento de impostos. São os deputados todos que usaram a tribuna, inclusive da base do governo, né, têm se manifestado contrários, né, a essa possibilidade. E, na verdade, eles fazem isso porque eles escutam o povo gaúcho, escutam a população, escutam os empresários, escutam os trabalhadores. Ninguém suporta, né, pagar mais impostos. Né? Então, até porque também muitos estão convencidos que há outros caminhos a ser trilhado. Então, e há também, né, uma desconfiança, né, de que o governo cria essa teoria do caos, né, para acabar mandando, então, quem sabe, outros projetos que de fato sejam de interesse, como o caso da privatização das empresas públicas, né? E o Banrisul, a gente tem que cuidar, que é um patrimônio dos gaúchos, daqui a pouco possa ser, né, colocado na berlinda por conta desse movimento de teoria do caos. Eu digo isso porque o governo já poderia, desde março, ou desde janeiro, ou desde fevereiro, quando assumiu, né, e que começaram a ventilar que iam atrasar salários, que não ia pagar o salário em março, que ia atrasar o salário em abril, e foram criando esse terror no meio dos funcionários, dos servidores, já poderia ter mandado para lá, né, o projeto, então, de ampliação dos saques, né, dos depósitos judiciais. Não mandou, né, como poderia ter mandado em junho, né,
para garantir os salários em dia, em julho, do servidor. Não mandou. Nós estamos em agosto, né? Não mandou ainda. Então, hoje, a bancada do PT e a bancada do PCdoB, do PTB e do PPL, nós protocolamos um projeto de lei autorizativo, dizendo que a Assembleia autoriza o governador, né, a sacar, então, essa diferença de 85% para 95% dos depósitos, né, para garantir que, no final do mês de agosto, os servidores possam receber os seus salários de maneira integral e não se sentir ameaçados, como é essa fala, né, do governo, de que vai pagar apenas R$1.000, né, no final do mês, de salário para os servidores. As pessoas estão desesperadas porque tem contas para pagar, né, tem compromissos que dependem do salário, né? Com certeza. Deputado Thiago, como está a base aliada e qual o argumento para que a gente possa mobilizar, ou na verdade o governo do estado possa mobilizar a sua base para aprovação de um possível aumento, se assim for o caso? Não, a verdade é que assim, tia, a questão toda é que existe uma incapacidade de se reunir forças políticas em prol do Rio Grande. Infelizmente, algumas questões fundamentais, o governador Tarso Genro, ele disse no ano passado que se a dívida com a União não fosse renegociada, o próximo governador seria no máximo um pagador da folha de salários. Só que nem isso deu para ser. Ele concedeu reajustes muito acima da inflação. Então, há uma dificuldade da gente mostrar essa problemática, porque as contas públicas, infelizmente, têm um grau de dificuldade para o cidadão comum compreender. Não é? O deputado está dizendo, né, o Tarso utilizou 6 bilhões dos depósitos judiciais, e é verdade, o conselheiro Algir considerou que houve muito gasto social naquele ano. Foi isso que ele disse, que se gastou demais. Unicamente isso, se gastou em gasto social. Agora, para o senhor ter uma ideia, o juro sobre o depósito judicial e a taxa Selic é 14% ao ano. Se a única solução que o PT tem é o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais endividado do Brasil. Nós pagamos 3 bilhões por ano de juro da nossa dívida, só de juro. Essa dívida já deveria ter sido renegociada há muitos anos. Ela foi feita lá atrás pelo Brito, é verdade, as condições até mudaram depois, mas o governo federal já poderia ter feito, e inclusive já houve uma promessa, aprovaram até uma lei e não se renegocia. Isso já poderia mudar as nossas condições. Então, essa incapacidade das forças políticas do Estado em realmente se organizar e formar uma frente em prol do Rio Grande do Sul, esse é o nosso maior problema. A questão do ressarcimento da Lei Candir, não é? O Rio Grande do Sul era o maior estado exportador per capita. Foi aprovada a lei que isentava o ICMS exportação. E o Rio Grande se criou um fundo para compensar os estados que esse imposto foi isentado. O que aconteceu? A União não pagou. Nós somos credores de bilhões de reais. No momento mais difícil hoje, deputado Nelsinho, existe transparência em todos os jornais, nos portais da Secretaria da Fazenda. As liminares estão percorrendo as contas do Estado. O Estado que nós recebemos, ele estava falido. Deputado Thiago, permita... E só para complementar, essa sua solução é uma solução paliativa que nós vamos adotar, mas que vai endividar. Nós pagamos hoje 1 bilhão e 300 milhões de juros dos depósitos judiciais. Nós já devemos quase 10 bilhões, entende? Tudo bem, vamos pegar mais aumentar de 85% para 95% a autorização para sacar os depósitos. Esse é o projeto, pode ser feito. Nós vamos seguir esse caminho. Agora, nós precisamos de uma solução estrutural para o Rio Grande do Sul. E eu quero dizer uma coisa, deputado, o senhor talvez não me conheça, nós não vamos seguir um caminho privatista. Nós não vamos torrar o patrimônio público. Nós sabemos o valor do Banrisul, nós sabemos o valor da Corsan, nós sabemos o valor da CE, da Sulgás, da CRM. Essas empresas, elas prestam um papel estratégico para o desenvolvimento e para os serviços básicos do Rio Grande do Sul. Mesmo que a CE possa dar prejuízo, por exemplo, no caso? Não, a CE, ela precisa passar por uma reestruturação. Sim.
não é? Ela precisa, indiscutivelmente, é a companhia mais dificultosa. Né? Agora, a cerveja Corsan é lucrativa. Sim. O maior ativo do mundo, qual é? É a água. O Banrisul é um banco lucrativo, tem um papel social fundamental. Não é? Você vê a Sulgás, é lucrativa, aliás, é superavitária. Né? Tem uma concessão de 25 anos do gasoduto boliviano. Sim. Ou seja, é uma empresa fundamental, é um setor, o setor de energia, é um setor estratégico em expansão. Entende? Nós não vamos fazer isso agora. Se porventura, dentre as 30 ou 40 autarquias ou fundações, existir alguma que não tenha hoje um papel que cumpra um relevante interesse público e social, nós queremos apresentar com transparência para que a sociedade possa avaliar a pertinência ou não do funcionamento dessa instituição. A Corag, a questão da Corag, por exemplo. Pois é, você veja, por exemplo, o Porto Alegre, desde 2011, tem o Diário Oficial Eletrônico. Sim. Entende? Já não usa mais papel. Enfim, é uma questão que tem que ser avaliada. Hoje as gráficas são altamente competitivas. É um mercado difícil. Por exemplo, para a Corag conseguir fazer impressos para o Estado ao custo da iniciativa privada, que são estruturas menos burocráticas, menos onerosas, mais enxutas, é difícil. Mas eu acho que tudo tem que haver um espaço público, transparente, onde a sociedade, o parlamento, o governo do Estado possa discutir com muita tranquilidade, sem estar preso a nenhum ranço ideológico. Eu vou passar para o deputado Nelsinho, mas eu só quero acrescentar nessa nossa análise uma declaração do secretário, outra declaração do secretário Giovanni Feltz, que diz que mesmo com o aumento do ICMS, a situação do Rio Grande do Sul seria tão trágica que não seria suficiente para dar um jeito nas nossas finanças. Está provado, foi provado já. Sim. Eu queria registrar, eu acho que o deputado Tiago faz um chamamento e é importante que a gente possa fazer uma reflexão em relação a esse chamamento. Eu fui o relator da subcomissão que tratou da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, lá na Assembleia, cujo secretário, o atual secretário da Fazenda, foi o presidente dessa subcomissão. E participei de todo o processo que o governador Tarso Genro assumiu e liderou para alterar o contrato da dívida com a União, de mudar os indexadores, né, do IGPDI, da taxa de juros de 6%. Estive lá no Senado no momento da votação e eu quero registrar o papel do governador Tarso Genro. Aliás, quando todos diziam que não podia, que era pétreo aquele contrato que o Fernando Henrique Cardoso e Brito fizeram, que não tinha como alterar, o governador Tarso Genro mobilizou os governadores e lá em Brasília, eu quero registrar isso, o senador Pedro Simon, a senadora Ana Amélia Lemos, o senador Paulo Paim, junto com o governador Tarso Genro e outros deputados, participamos do debate, a Assembleia acompanhou, estávamos lá na hora da votação, onde o Senado aprovou, então, a mudança da contratação. Né? O que é importante, isso nós não vimos agora, e era importante que, nesse momento difícil, né, tivesse o nosso governador, fizesse esse chamamento, como um líder que foi eleito, como um governador que teve essa grande votação, fizesse um chamamento, né, a todos os partidos políticos, a todas as lideranças do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse, lá em Brasília, alterar também, né, o comprometimento mensal do pagamento da dívida. Sim. Agora, é preciso ter iniciativa. O governador é o José Ivo Sartori. É ele que tem que assumir esse papel e convocar a Assembleia, convocar os partidos políticos, convocar os senadores, os nossos deputados, nossas bancadas, para fazer isso. O prefeito Haddad de São Paulo conseguiu, né, agora, essa semana, num processo de negociação, inclusive ele entrou com a ação, ganhou uma liminar, fez com que o ministro Levi negociasse com ele a redução da dívida pública de São Paulo, Sim. que era algo em torno de 60 bilhões, maior que a nossa, inclusive, 64 bilhões, para ser mais exato, né, bem maior que a nossa, né, reduziu ela para pouco mais de 30 bilhões. Né. Quer dizer, isso precisa trabalho, precisa ter esse espírito de liderança, precisa estar aberto para convocar todas as forças políticas para enfrentar isso. O Rio Grande do Sul tem toda essa teoria do caos,
Mas a renegociação que o governador Tarcísio Genro fez, apenas com mudando o indexador, né, possibilitará que daqui a 12 anos, claro que ainda teremos 12 anos pela frente, mais o governo do Sartori e mais outros 2 governadores talvez passe por essas dificuldades. Mas aqui em 2027, nós já teremos uma redução dessa dívida pública e ela estará aqui hoje, né, beira aos 50 bilhões, ela estará algo em torno de 14 bilhões. E aí vai se renegociar ela, né, para quitar esse resíduo, né, para frente em outras condições que não aquelas condições leoninas, né, que garroteou a economia do Rio Grande do Sul naquele contrato que o Brito fez com o Fernando Henrique Cardoso. Bom, mas nós temos que ter claro que esses 12 anos, né, precisamos criar condições para que o Estado continue crescendo, se desenvolvendo. Essa é a hora do líder, né? Sim. O líder, ele surge, tem um papel nesse momento difícil. Nós estamos aguardando que o governador José Ivo Sartori nos chame, né? Nós, por exemplo, a base de oposição lá na Assembleia, e nós desde o início temos nos colocado com essa disposição, não fomos chamados para conversar com o governador. Bom, sem dúvida, a gente teve um bom exemplo nessa discussão, especialmente do indexador, né, da dívida pública. Eu vou fazer o seguinte, infelizmente o tempo está acabando, eu quero deixar a última palavra, já que começamos com o deputado Nelsinho, para o deputado Thiago Simon, mas eu já vou deixar um convite aberto para... tanto para a base aliada quanto para a oposição, em nome, né, da Ubra TV, e para os deputados que levem este convite à Assembleia, para que a gente volte a discutir, especialmente o caso da dívida pública, né, se isso pode também acarretar um pagamento ou não, uma relação com o governo, o repasse do governo. É uma discussão um pouco mais ampla, que faz parte também da situação do estado do Rio Grande do Sul. Então eu quero já de antemão agradecer a presença dos 2 deputados que tiveram a disponibilidade de estar aqui conversando não só comigo e com a Ubra TV, com os telespectadores da Ubra TV, e sim com todos os gaúchos. Obrigado e parabéns pela atitude dos 2 em vir aqui falar de uma situação tão delicada. Deputado Thiago, se quiser fazer em nome do governo essa convocação para não só os partidos, mas todos os gaúchos. Há um embate muito grande nas redes sociais, um embate ideológico, a gente sabe disso, mas esse é um momento de união e a gente tem que resolver essa situação, não é, deputado? Não, sem dúvida. Eu acho que é importante superar essas diferenças e talvez esse seja a maior dificuldade da classe política do Rio Grande do Sul em função desse traço cultural tão forte, né? Eu discordo dessa questão da dívida porque o Rio Grande do Sul todo já foi ajoelhado, 70 entidades, senadores, deputados, já foi aprovada uma lei. Há 12 anos, se o governo federal quisesse, ele já poderia ter renegociado o indexador. Ele não faz porque não quer. Só para tu ter uma ideia. Hoje, os juros são de 3 bilhões por ano, não é? Para você ter uma ideia, ele cobra 10% de juros ao ano do governo gaúcho, que é um ente da federação, como a União, e cobrava 3% das empresas privadas, como o Eike Batista, que até acabou quebrando, como as empreiteiras, não é? Então, assim, é uma injustiça. O Brasil vive uma concentração, a Federação Brasileira é a mais injusta do mundo, 2/3 dos recursos ficam em Brasília, não é? A gente vê uma corrupção desenfreada, lamentavelmente. A gente vê hoje o Brasil sem rumo, sem liderança, sem caminho. 94% dos brasileiros reprovam esse governo, é um governo que não tem líder, que não tem projeto, não é? E, com todo respeito, vários estados do Brasil, infelizmente, estão sofrendo essas dificuldades. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho, sim, é possível, não é? Qual é o principal caminho? Você tem que reduzir a despesa e aumentar a receita. Reduzir a despesa, o governador Sartori tem feito. Ele tem cortado os CCs. Para você ter uma ideia, no primeiro ano do Tarso, ele criou 600 CCs, a um custo de 400 milhões de reais. Ele gastou R$500 milhão em diárias nos 4 anos, dobrou em relação ao ano anterior. Ou seja, ele tinha uma ideia de que um grande Estado, não é? E a tese que se tinha era do endividamento responsável. Quanto mais endividasse, mais crescimento econômico teria. Só que no último ano o crescimento foi 0. Não é? Então, o que acontece? O governador Sartori, ele cortou gastos, cortou 35% de CCs, ele reduziu as despesas ao máximo possível, de 31 são 20 secretarias, não é? São questões importantes. Em Brasília são 40 ministérios.
entende? Só que o Rio Grande do Sul precisa voltar a crescer. A nossa economia precisa voltar a crescer. Nós temos que estimular as cadeias produtivas, as microempresas, a geração de emprego, a geração de renda, criar um ambiente favorável ao empreendedorismo. Tem questões que entravam o nosso desenvolvimento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul era o estado do Brasil que mais demorava para o licenciamento ambiental. Eram 900 dias. Tinham 12 mil empresas esperando as licenças ambientais, pessoas que queriam investir no Rio Grande do Sul. Hoje já se reduziu para 600 dias. O senhor me entende? Perfeito. Então, para concluir, né, eu acho que é momento de realmente, deputado Nelsinho, de nós fazermos um grande chamamento, não é? É isso que a sociedade gaúcha espera dos agentes políticos. PT e PMDB precisam estar acima dessa questão, mas eu quero dizer que eu tenho certeza, não é, que o Rio Grande vai ser maior que essa crise. Assim esperamos. Mais uma vez agradeço a presença dos deputados e deixo aqui o convite para a gente retomar essa discussão a partir da dívida pública, o que pode ser feito. Tá aceito o convite. Ok? Tá? Feito o convite, que bom que prazer foi enorme. aceito.